Olá, Ju Oliveira aqui. E no vídeo de hoje a gente vai estar criando esse aplicativo aqui, que é o Agenda Fotográfica. É um aplicativo bem bonito, bem intuitivo. Aqui tem o portfólio desse profissional, onde a gente pode estar visualizando em 3 tipos de listas. Podemos visualizar no Card View, que é esse daqui. Podemos também visualizar nessa lista simples, onde tem os tópicos. E também podemos visualizar no Grid View, nessa grade aqui também, que você pode personalizar do jeito que você quiser. Você consegue visualizar também as mesmas fotos, só que no Grid View. Então, List View, Card View e o Grid View. Aqui também tem a seção de agendar, você pode clicar tanto no botão flutuante como no agendar aqui em cima. E esse botão de agendamento nos traz para essa parte aqui, onde a gente preenche todas as informações de acordo com o que está cadastrado no banco de dados. Vou escolher aqui um pacote, o tipo de sessão também. Vou adicionar aqui casal. Selecionar. As datas disponíveis, temos essas datas aqui. Vou colocar dia 27. Já aparece aqui o horário dessa data, porque eu cadastrei as datas e só para um atendimento durante o dia. Você pode personalizar de acordo com o que o seu cliente quer. Vou colocar aqui um número e identifique-se, Juliana. Vou agendar. Pré-agendamento enviado, aguarde o nosso contato de retorno para confirmação. Ok. E aqui dentro do nosso Airtable tem aqui, ó, Juliana, o número, casal 27/8 e o pacote selecionado é esse standard. Claro que isso tudo aqui você pode alterar da maneira que você quiser. Eu não sou fotógrafa, eu não sei como funciona direito isso, mas você pode personalizar de acordo com o que você for vendendo de aplicativos, de projetos. Isso daqui é totalmente modável. Lembrando que esse aplicativo aqui, a parte do design vai estar no aplicativo free e ele completo. Se você não quiser ver nada dessa aula, ele vai estar disponível lá no aplicativo Pro. Então, baixou, utilizou, fez aqui a cópia da sua agenda, do Airtable, vai estar pronto para uso. Se você quiser trocar de banco de dados também, basta utilizar a mesma estrutura. Agendamentos, agenda, portfólio e pacotes. Esse portfólio eu peguei aqui as imagens gratuitas do Pixabay e simplesmente colei o link delas aqui. Mas aí você fica à vontade para fazer do seu jeito. Então você copia a base e troca as suas credenciais aqui dentro do seu projeto. E se você estiver utilizando meu aplicativo Pro, entre em contato comigo também que eu vou estar te auxiliando. Vamos agora colocar a mão na massa. Vamos de fato agora fazer a programação lá dentro dos blocos. E lembrando que quem baixar esse aplicativo no Pro vai ver que tem algumas alterações. Eu implementei algumas coisinhas a mais para poder deixar ele um pouco mais intuitivo para o usuário. Aqui você vai ter que trocar as suas credenciais para a base que você vai estar utilizando. E de resto você não precisa modificar nada. Você vai notar também, esse layout aqui ele faz um pequeno arredondamento aqui no topo, que é utilizando essa extensão aqui do arrangement. Então essas são as configurações. E aqui dentro dos blocos eu já inicio ela arredondando esse vertical. Esse vertical 2 aqui, ó, aqui no topo. E o que é que eu já tenho pronto? Eu já tenho pronto aqui o retorno do meu banco de dados, porque isso aqui a gente faz todas as aulas, então eu não preciso estar repetindo toda vez a mesma coisa. Você assiste, se você não sabe como retornar isso aqui do banco de dados, assiste às aulas que eu vou estar deixando aqui no card, para você estar vendo como é que faz esse retorno. Eu só vou estar explicando para você repetir aí no seu código. Aqui eu criei todas as variáveis que eu preciso para retornar do meu banco de dados. Então, tudo que eu tiver aqui eu criei. Agendamentos foi a única tabela que eu não preciso criar nada. Agenda, eu preciso criar uma variável global para data, horário e status. Portfólio, tudo que eu quiser retornar. Então, eu crio uma variável para imagem e título. E dentro de pacotes eu também crio. Caso eu queira utilizar lá dentro só o nome do pacote, então eu só crio uma variável para nome. Se você quiser mostrar para o usuário o valor, você cria uma variável para valor. E se você também quiser mostrar a data para expirar, você também cria uma variável data expirar. Aqui eu só criei as variáveis que realmente eu preciso.
data, horário, IMG, nome do pacote, status, título do portfólio, valor do pacote, o ID de cada coluna, porque eu preciso de 3 bancos de dados para poder retornar. São os 3, agenda, portfólio e pacotes. Então, eu preciso da coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Aqui eu criei uma lista de seções, que é o gestante, família, moda, enfim. São seções que eu acho importante, mas você também vai personalizar do seu jeito. Você vai replicar aí dentro do seu aplicativo. Estou passando aqui devagar e você também vai poder pausar e implementar no seu, para depois não dizer que está dando erro. Você pausa o vídeo, compara e vê se está igualzinho o seu. Aqui a gente inicializa a primeira tabela, que é o de portfólio. Inicializei aqui a coluna 3 com o portfólio. Eu vou até renomear para você não se confundir. Vou colocar assim, ó, ID portfólio. Esse outro aqui vai ser o ID agenda, que é o coluna. Vai ser ID agenda. E por último, o ID pacotes. Pronto, dessa forma aqui você não vai se confundir. A gente sempre inicializa uma variável aqui em cima e retorna o getColumn com a primeira coluna que a gente quer retornar. E nesse daqui, como eu estou economizando spreadsheets, o que foi que eu fiz? Eu inicializei a minha agenda, vou utilizar essa mesma agenda tanto para retornar as minhas variáveis de agenda, como para poder eu enviar esse agendamento aqui para o banco de dados. Então, com um único componente, eu retorno a minha agenda e também envio os meus dados para o banco de dados. Por isso que eu renomei aqui tabela, o agendamento. Então, retornei aqui primeiro, depois retornei agenda e depois retornei pacotes. Aqui é o arredondamento da minha imagem. Aqui é o retorno de portfólio, então aqui eu chamo as minhas colunas e aqui eu retorno elas. Portfólio, quando o ID for igual a 1, eu retorno a minha coluna 1, que é de imagens. Depois eu chamo a próxima coluna, que é o de título. E quando esse ID portfólio for igual a 2, eu retorno o meu título do portfólio. Justamente o que está aqui, ó. A imagem primeiro e depois eu retorno o meu portfólio, que é a coluna 2. Aqui em pacotes eu só retornei o nome do pacote e o valor. Então eu só retornei a coluna 1 e coluna 2. Quando o ID pacotes for igual a 1, eu retorno a minha coluna de nome e depois eu chamo a próxima coluna, que está até errado, aqui é 2. Chamo a próxima coluna ID pacote. Quando for igual a 2, ele me retorna o valor. Porém, eu não estou utilizando esse valor no código, por isso que eu não vi esse erro. Se você quiser só deixar o nome do pacote, tudo bem também. E por último, aqui na agenda, quando o ID for igual a 1, retorna a minha data. Aqui, ó, agenda, retorna a data. Quando o ID for igual a 2, retorna o horário. E quando o ID for igual a 3, eu retorno o status. Então, ó, igual a 1, data. Igual a 2, retorno o horário. Igual a 3, retorno o meu status. Pausa o vídeo e só replica aí dentro do seu aplicativo. Agora a gente vai estar dando vida a ele. Dei um refresh aqui para você ver como ele está agora. Não está retornando nada porque eu não chamei nenhum tipo de variável. Como é que a gente vai fazer isso agora? Eu vou estar chamando essa lista aqui dentro. Vamos começar a brincadeira. Vem aqui, ó, em Ctrl, pego o for each e a gente vai estar agora excluindo esses 5 porque a gente quer contar a nossa lista do zero. Lang of list para a gente saber o comprimento dessa lista. Vamos pegar aqui, pode ser retornar pelos títulos ou pela imagem. Vamos pegar aqui pela imagem. E agora a gente vai criar as 3 listas. Vamos criar o do Apple Store. O ícone. Vamos pegar aqui, ó, Select. Pegar aqui em listas mesmo. Select Item List. A gente vai selecionar o ícone da minha lista através do nosso índice, que é esse number. Vou renomear para você saber o que a gente está fazendo. É o índice. O título. Eu não preciso nem de título, nem de subtítulo. Não preciso de nada disso. Eu só quero mostrar mesmo a imagem, né? Que é o portfólio desse profissional. Qual é a próxima lista? É esse Custom List View. Porque a gente tem 3 tipos de imagens. 3 tipos de listas. A gente vai colocar também do mesmo jeito a imagem. E vamos inserir os campos em branco
para a gente que a gente não precisa de subtítulo nem de título. E aqui nas imagens eu vou deixar esse ícone perfil para você. Só copia e cola ele aqui dentro do ícone, que é o ícone do profissional. E por último, a nossa próxima lista está aqui dentro de profissional. Você vai descer. Aqui, ó, List View 2, que é o List View do Codular. Mesma coisa, você vai duplicar e colar a imagem. E não precisamos nem de título e nem de subtítulo. Nossa lista ela já está retornando 3 opções diferentes. Porém, agora a gente precisa fazer o quê? Quando eu clicar dentro desses botões aqui, ó, são botões. Quando eu clicar nesse é o Card View, esse outro é o List View e esse outro é o Grid View. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a função de clique, ó. Quando clicar no Card View, o que que vai acontecer? Eu já deixei tudo renomeado. Quando eu clicar no Card View, a minha lista de card vai ficar visível. Então, ó, True. Quando eu clicar no List e o List View ele precisa ficar invisível, então a gente deixa ele falso. E a grade 3, a gente também vai deixar ela falsa. Aqui, ó. O grade também vai ficar falso. Vamos ver se tá funcionando. Vou dar um refresh. Aí ele não está retornando porque eu esqueci de fazer uma coisinha. Tanto para chamar o App Store quanto para chamar o Custom View, a gente precisa criar essa lista na nossa tela. O App Store, aqui ó, Create List, a gente precisa determinar o layout. E aqui em Custom, a mesma coisa. A gente precisa criar o nosso layout. Aqui ó, Create List. Como eu já renomeei tudo, ó, tá bonitinho aqui ó. Card View, vamos pegar o elemento, que é o App Store, e o Grid View, que é essa lista grade. E se eu der um refresh agora, você vai ver que ele já vai carregar. Ó, carregou. Ah, eu troquei, ó. Aqui é o Grid View. O App Store é Grid View e esse daqui é List View. Dá um refresh. E agora sim, ó. É o nosso card. Agora a gente vai fazer o clique das outras listas. Quando eu clicar no meu List View, BTN List View, a gente vai só inverter, ó. O List View vai ficar verdadeiro e o card vai ficar falso. E quando eu clicar no meu botão de grade, que é o BTN grade, aí a gente vai trocar, ó, o List View pelo grade. Vamos ver se está funcionando. List View está funcionando e o grade também, ó. Já temos 3 listas diferentes. Aqui a gente só vai inserir agora o título. Pode duplicar essa imagem. Vai ser aqui no subtítulo. Vamos pegar esse título do portfólio como no exemplo, ó. Título portfólio, vou dar um refresh. E agora sim, ele está funcionando, ó, com o título. E você pode configurar o List View lá na parte do design. Agora a gente vai estar fazendo a parte do agendar. Quando a gente clicar nesse botão de agendar, o que vai acontecer? Vamos procurar aqui o botão. Aqui em principal, quando eu clicar aqui, ó, LBL agendar, o que vai acontecer? A gente precisa dizer que esse vertical de agendar vai ficar visível. É o tratamento de layout. Esse vai ficar true, porque é o de agendar. E o principal vai ficar invisível. Ou seja, vai ficar falso. A gente vai trocar esse layout principal pelo de agendar. Então, quando eu clicar nesse botão de agendar, ó, o meu vertical de agendamento ficou visível. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o nosso botão flutuante.
Nosso botão flutuante, quando eu clicar, ele vai ter a mesma funcionalidade do meu botão de LBL agendar. Vamos só duplicar e inserir ele aqui embaixo. Pronto. Porém, eu quero que quando eu clique nesse botão flutuante e essa tela ficar visível, eu quero que esse botão flutuante ele suma da tela. Então, eu tenho que excluir tanto ele aqui de cima, como aqui de baixo. E eu também preciso deixar ele invisível. Então, eu deixo ele o quê? Quando eu quero deixar um objeto invisível, eu deixo ele falso. A visibilidade dele falso. Ok? Agora a gente vai fazer esse botão aqui de fechar. Aqui no meu componente de agenda, quando eu clicar no btn voltar, que no caso é esse de fechar, a gente pega o clique dele e só troca os layouts. Quando eu clicar nesse botão de fechar, o agendamento precisa estar falso e o principal precisa estar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Meu botão flutuante, o que eu preciso fazer? Meu botão flutuante, eu preciso que ele reapareça na minha tela e eu preciso deixar ele visível. Ó, quando eu clicar nesse botão de fechar, meu botão flutuante, quando eu clicar para agendar, e o botão flutuante não sumiu, ó. Deixa eu colocar ele aqui em cima para ver se ele funciona. Vou fechar. Vou clicar em agendar. Deixa eu dar um refresh. Vou clicar em agendar. E agora sim ele sumiu. Agendar aqui em cima também. E sumiu e reapareceu aqui a minha agenda. Agora a gente vai estar colocando aqui os nomes dos pacotes, do tipo de sessão e das datas disponíveis, para a gente conseguir enviar esse agendamento lá para o nosso banco de dados. A gente vai fazer isso através do notificador, que é esse notifier simples, e a gente vai estar pegando aqui Show Radio List Dialog. Quando a gente clicar dentro desse botão aqui de pacotes disponíveis, vai aparecer um Radio Button com diversos pacotes disponíveis. Vamos só procurar esse botão. Aqui, ó. Selection. Vamos fazer o de pacotes primeiro. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui de pacotes, o que vai acontecer? Vamos determinar um ID para esse Radio Button aqui, porque a gente vai estar fazendo dois tipos. Então, esse daqui vai ser o Radio Button 1. Vamos determinar um título para ele, vai ser Selecione o pacote. E quais são as opções de pacotes? A gente já retornou esses pacotes aqui dentro do nosso Airtable. Aqui, ó, pacotes, nome, pacote. Essa variável ali que a gente vai estar utilizando. Vem aqui em Variables e pega o nome do pacote. Cadê nome, pacote? Quais são os botões que a gente vai ter? Vai ser um botão com o nome selecionar. E o botão de cancelar vai ser voltar. Opa. Voltar. A seleção vai estar selecionada no primeiro item. O ícone não precisa de ícone, então deixa em branco. Ele vai ser cancelável? Vai ser cancelável, então deixa o true. E não quero full screen, ou seja, eu não quero que ocupe todo o espaço da tela, então deixo como falso. E agora se eu clicar aqui em pacotes, ó, selecione pacote e eu tenho esses 3 pacotes vindo lá do meu banco de dados. Ele selecionou aqui no primeiro e montou para mim toda essa tela bonitinha. Se eu clicar em voltar, ele cancela. Agora a gente vai estar montando tipo de sessão. Vamos duplicar. E agora é Selection, sessão. O notificador vai ser o ID2.
e vai ser selecione o tipo de seção. Aí aqui a gente vai trocar a variável também para lista seção. Essa lista seção, caso você tenha esquecido, é essa lista daqui, ó. Lista seção. Vai aparecer todas essas listas aqui. Vou só trocar o nome dos botões. Não precisa nem trocar os nomes dos botões, que a gente está utilizando ID diferente. Se eu clicar aqui em tipo de seção, ó, apareceu todos, porém se eu clicar em casal ou infantil, vamos clicar aqui em moda e clicar em selecionar, ele não vai fazer nada, porque a gente precisa determinar isso aqui dentro também. Como é que a gente faz isso? Volta no Notifier e quando a gente clicar aqui, ó, After Choice. Na verdade não é esse After Choice não. A gente está utilizando Radio Buttons. Então, ó, Radio Selection. Pode excluir. Aí agora a gente vai dizer assim, ó, quando o bloco aqui para a gente fazer as comparações, que é o bloco de if, quando o meu ID, aqui a igualdade matemática, quando o meu ID for igual a 1, que é esse daqui, quando ele for igual a 1, o que a gente vai fazer? Se ele for igual a 1 é porque a gente está tratando do notifier 1, a gente utiliza aqui, ó, é o de selecionar pacote. E o de selecionar pacotes, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar esse TXT disponíveis, que é essa caixa de texto aqui, ó. Escolha o pacote. A caixa de texto de pacotes disponíveis, então a gente pega o texto dela e faz o quê? Aqui ele mostra o índice da lista que a gente clicou. Então esse index nada mais é do que esse pacote aqui, ó. Nome pacote, aqui, ó. Ele traz se eu selecionei o item 1, o item 2 ou o item 3. Então, como ele me dá o índice, eu só preciso pegar esse select item list e falar para ele que eu quero colocar dentro da caixa de texto o nome do pacote. O nome do pacote que o quê? O nome do pacote que eu clicar, que é esse índice. Ó, se eu clicar agora em pacotes disponíveis, se eu clicar no prêmio e selecionar, o prêmio veio para cá. Se eu selecionar o standard, ele veio para cá também. E se eu selecionar o mini, também veio para minha caixa de texto. Agora eu vou determinar nos blocos que quando eu selecionar o meu item de ID, quando eu selecionar o meu ID número 2, é porque eu estou tratando do notificador de tipo de seção. Mas o princípio é o mesmo daqui. Vamos então duplicar. Vamos trocar para tipo de seção. E aqui também, lista, seção. Só isso. Se eu clicar aqui em lista, seção agora e selecionar a moda, ele vem para a caixa de texto. Se eu selecionar retratos e selecionar aqui, ele vem para retratos também. Agora a gente vai estar fazendo o tratamento de datas disponíveis. Aqui no meu layout, as datas, ela não é um notificador. Vou te mostrar que ela é um list view porque eu faço filtros. E como eu faço filtros, a forma mais fácil de se trabalhar é com list view. Vou clicar aqui na minha screen 1 e vou deixar ela scrollable, rolável. Então, quando eu selecionar uma data disponível, o que vai acontecer? Quando eu selecionar uma data disponível, automaticamente o meu vertical de horário ele vai ficar visível. Selecionei uma data, por exemplo, dia 28. Então, ele vai pegar uma data, a data 28, e vai já jogar
dentro da minha caixa de texto, 9h30 até meio-dia. Ele vai fazer isso. E esse vertical de horário vai ficar disponível a partir do clique da data selecionada. E aqui também é o meu list view, que ele está invisível. Então, é esse list view aqui com o background dele clarinho, para poder dar esse efeito de uma lista responsiva, né? De uma lista dinâmica. Aqui vamos deixar ele invisível, vamos voltar lá para o nosso bloco. E como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou pegar a seleção, pode duplicar. A gente não vai utilizar esse mesmo princípio, pode apagar. Agora eu só preciso do meu selection datas disponíveis. Também vou precisar renomear. Aqui, ó. Esses datas eu vou renomear para horário. Pronto. Volta nos blocos. Quando eu selecionar essas datas disponíveis, que é o quê? É esse daqui, ó. É esse botão aqui. Quando eu selecionar, eu vou listar aquele meu list view. Como é que eu vou fazer isso? A gente pode até reaproveitar. Não, vou fazer aqui do zero. Quando eu clicar aqui no meu Selection Datas Disponíveis, eu vou deixar... Vou pegar aqui em Ctrl o meu for each. Vamos apagar o 5. Fazer aquele mesmo processo, Lang of List, para a gente pegar o comprimento de qual variável? Da minha variável de datas livres. Aqui, ó, datas livres. E a gente só vai preencher essas datas aqui dentro do meu list view. Então, select item list, select item list. Lembra que aqui é o list view 2, o list view 1 está lá no nosso design. Design não, tá aqui dentro desse, ó. Aqui é o list view 1. E dentro de agendar é o list view 2. Então, é o list view 2. Quando eu clicar nesse selection data, a minha data tem que vir para cá para o título. Data livre para o título, pegando o índice dela. Não quero nenhuma imagem e não quero... Não, eu quero subtítulo sim. O meu subtítulo vai ser o nome do status. Se a data é disponível ou agendada. Vamos ver? Quando eu clicar aqui... não está acontecendo nada porque o nosso list view está invisível. Então, vamos deixar ele visível. Aqui, ó, true. Quando eu clicar agora em datas disponíveis, ó, ele listou. Porém, ele duplicou, ó o tanto de vezes que ele duplicou. Vamos fazer o tratamento. Quando eu clicar, eu preciso dar um clear antes disso. Ó, vou clicar novamente. Agora, se ele listou só as datas que eu tenho, são 4. Só que eu não quero listar as agendadas, eu só quero listar disponível. Só quero listar essas 3. E quando a gente precisa fazer algum tipo de tratamento, precisamos utilizar o if. Vamos comparar. Comparar o quê? A gente vai comparar se esse status... Eu só quero que liste os status com esse nome aqui, ó, disponível. Então, se o status estiver com o nome disponível, aí eu listo. Se não tiver, eu não listo. Então, ele tem que aparecer agora só 3 datas. Quando eu clicar no meu Selection Datas Disponíveis, agora sim, ele só listou 3 datas disponíveis, que é o que interessa para a gente, as datas disponíveis desse agendamento. Agora a gente vai fazer o tratamento. Quando eu escolher uma data, aquele horário precisa listar. Então, se eu escolher aqui dia 27, então das 14 até as 17h40, precisa estar listado dentro da caixa de texto. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar o clique desse nosso list view. Quando a gente clicar nesse list view, a gente precisa também criar uma variável global, porque a lista começa em 0 e a gente precisa
fazer com que ela inicialize em 1. Vamos fazer assim, ó, position list view. E ele vai inicializar em 0. Quando? Para a gente consertar a nossa posição da lista, vem aqui no bloco matemático e vamos somar a posição desse nosso list view com mais 1. Pronto. Ao invés da nossa lista inicializar em 0, ela já vai inicializar em 1. Se eu clicar em 25, 25 agora está na posição 1. Se eu clicar no 27, 27 está na posição 2. E sem esse position aqui, o 25 vai ser o número 0, 27 número 1 e 28 número 3. 2, quer dizer. E eu não quero dessa forma. Vamos lá. Quando eu clicar no meu list view, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer que esse list view precisa ficar invisível. Ele vai ficar invisível. Então, vamos deixar como falso. Ó. Vamos fazendo aos poucos. Quando eu clicar 27, ficou invisível. Ok, já está funcionando. Só que também eu preciso jogar essa data dentro da minha caixa de texto. E para jogar essa data dentro da caixa de texto, aqui ó, datas. Primeiro a gente vai jogar a data. Pega o texto dela, que é a minha caixa de texto. E a gente vai jogar o quê? Vamos jogar o título, que é essa data aqui, ó, título. Cliquei dia 27, já jogou dentro da minha caixa de texto. Agora eu só preciso também aparecer o horário, que é esse daqui, ó, vertical horário. Visibilidade. Vai ficar o quê? Visibilidade de horário vai ficar true. Também preciso fazer o quê? Preciso dizer que quando eu selecionar o vertical de horário, ele vai ficar visível. Ó, vou clicar novamente. Selecionei dia 27. Tá visível. Porém, a gente não setou a data, o horário ainda. Agora a gente precisa setar também o horário. TXT horário. Porém, a gente não tem ele nem no subtítulo, porque é status, e o título é a data. Então, a gente vai precisar colocar ele manualmente. Com Select Item List, a gente vai selecionar o horário de acordo com o quê? De acordo com essa posição que a gente clicar, que é esse Position List View. Ó, se eu clicar agora em datas, clicar agora dia 25. Ó, 25/8/2022, 10h30 até as 4h30. 25, 10h30 até as 4h30 e ele veio bonitinho agora. Seção, selecionar, pacotes, aqui posso me identificar e aqui o número. Agora a gente vai enviar esse agendamento aqui para dentro do nosso Airtable. E para a gente enviar, basta pegar o BTN agendar, pega o clique dele e a gente vai enviar todas essas informações para o nosso banco de dados. Pegando aqui o BD agenda, que é o Create Row, ou seja, ele vai criar uma linha no nosso banco de dados. Vai criar uma linha completa aqui dentro. Só que aqui em Design você precisa entender que o Agenda ele é o único que está sem o nome da tabela. Ó, o portfólio está com o nome portfólio, pacotes com o nome pacotes. E agenda, como eu estou utilizando para agendamentos e para agenda, eu não determinei o nome da minha tabela. Então, sempre que a gente for utilizar esse BD aqui, a gente precisa determinar o nome da nossa tabela. Então, aqui, ó, Table Name. O nome da nossa tabela que a gente vai estar utilizando agora é o quê? Quando eu quis retornar as minhas variáveis, eu utilizei o quê? Eu determinei o nome da minha tabela aqui, ó, que é o de agenda. Agenda. E agora que eu vou estar utilizando agendamentos, eu preciso colocar agendamentos. E onde é que eu faço isso? Aqui, ó. Agora eu vou dizer que eu quero trabalhar com a tabela de agendamentos. Vamos inserir o nome
Make a List. Vamos inserir o nome das nossas colunas, nome, telefone, tipo seção, data e pacote selecionado. Tem que ser do mesmo jeitinho que está aqui. São 5 campos. Clica na engrenagem e adiciona todos os campos. Vamos duplicar e eu vou estar adiantando o vídeo para poder colocar todos esses nomes aqui. Tem que ser do mesmo jeitinho que está aqui. Se tiver alguma coisa errado, vai dar errado também na sua inserção. Pronto, retornando, eu já digitei todos os meus campos e agora a gente vai precisar de outro Make a List para a gente enviar essas colunas lá para o nosso banco de dados. Quais são as colunas que a gente vai enviar? São todas essas aqui, ó. Telefone. Vamos pegar o texto do telefone. Vamos só substituindo, ó. Nome do usuário. Já temos aqui o nome. Então, o que o usuário digitar na caixa de texto, a gente envia. Tipo de seção. Pacotes disponíveis também. Ó, pacote selecionado. O que mais? Tipo de seção. Pego o texto dela também. E a data. Não preciso enviar horário porque ele só tem um horário na agenda. Dessa forma aqui a gente envia e o retorno para saber se foi enviado é através do nosso aqui, ó, Role Create. Se for criado, a gente vai receber uma informação, pega aqui o bloco de if. Se a gente conseguir enviar essa informação, ela vem através do código 200. Então, se o código, que é essa resposta aqui, ó, response code, se o conteúdo, se essa resposta do código for igual ao número 200, é porque ocorreu tudo bem. Então, o que a gente faz? A gente vai mostrar uma mensagem para o usuário na tela. Pode ser esse daqui, ó. Show Message Dialog. Duplica. E a gente vai falar assim, ó. Seus dados foram enviados. Aguarde o nosso retorno. O título pode ser sucesso no envio. E o texto, um ok. Ou um ok, ou um entendido, tanto faz. E se você quiser limpar todos os campos, basta pegar novamente esses campos, ó, TXT telefone, a gente pega aqui o texto dele, coloca aqui abaixo e deixa ele em branco. Deixa ele vazio. E só duplica. O próximo que eu quero deixar em branco, horário. Próximo, vamos deixar as datas em branco. Vamos deixar também o nome. O tipo de seção também. E agora eu acho que só vai ficar faltando pacotes. Duplica. Pacotes disponíveis. Ok, vamos testar? Dá um refresh. Primeiro eu vou vir aqui no meu design e já vou colocar na minha tela certa. A agenda invisível e principal visível. Tá aqui o meu aplicativo, vou clicar em agendar. Vou digitar aqui meu telefone, 759-9258-8146. Identifique-se, vou colocar que vai ser... Vou colocar só assim, ó, João Oliveira. Nome dos pacotes. Vou colocar um prêmio, selecionar. Tipo de seção. Vou colocar esse retratos. Selecionar. Datas disponíveis. Eu quero para o dia 28. E vou agendar. Sucesso no envio, seus dados foram enviados, aguarde nosso retorno, entendido. E ele enviou aqui para dentro
do nosso aplicativo. Deixa eu só ver o que foi que aconteceu aqui. Não lembro se tinha essa linha 7. Deixa eu enviar aqui novamente para ver se ele está enviando só um ou se está enviando vários. Agendar. Ah, tá enviando só um mesmo. Aqui, ó. Ele acabou de enviar esse. Entendido. E o que mais que a gente pode fazer? Quando ele enviar, a gente pode jogar ele para outra tela. Então, ao invés de permanecer na mesma tela de agendar, a gente determina que o agendamento, aqui ó, agenda, vai ficar falso. E o principal vai ficar visível, para ele ir lá para aquela parte dos portfólios. Então, ó, true. Ok. E com isso a gente finaliza esse aplicativo. E se você quiser mais coisas implementadas nele, não vou me estender, porque a aula já até passou do tempo aqui que eu determinei. Mas se você quiser mais coisas, diz aí para mim o que você gostaria de ver como implementação mais na frente. E lembrando, né, que o aplicativo mais completo ele vai estar lá no Pro. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.